Fala galerinha, todos bem? Hoje nessa aula a gente vai estar falando sobre Cuba, tá? Então vamos lá. A Cuba, ela é uma ilha que vai estar localizada na América Central. As suas características vão se diferir, né? Vão ser diferentes, né? Bastante diferentes, né? No sentido ali socioeconômico e cultural dos demais países das Américas, ok? A Cuba é oficialmente denominada como República de Cuba. Ela é um país que está localizado no Mar do Caribe, tá? Ali na região da América Central, tá? Então, o arquipélago que forma o país vai abranger uma ilha principal, que é a Ilha de Juventude e outras ilhotas, tá? Lembrando também que Havana é a capital do país e é a maior cidade de Cuba, tá? Enquanto Santiago de Cuba vai ser a segunda maior, tá? O país vai abrigar cerca de 11 milhões de pessoas, e a nação, né, ilha, né, como eles chamam, vai ter o maior número de habitantes do Caribe, tá bom? O país vai apresentar o quê? Uma das maiores taxas de alfabetização do mundo, tá bom? Com cerca aí de 99,8% dos seus habitantes sabendo ler e escrever, tá? Além da alfabetização, a gente pode ressaltar a taxa de mortalidade infantil, que vai ser o quê? Inferior à de muitos países desenvolvidos, tá? Outros dados também que chamam a atenção para Cuba é a expectativa de vida que a Cuba apresenta, tá bom? Que chega ali numa média de 79,3 de idade, né? Segundo o último censo realizado, tá? Já em relação ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, vai ser igualmente considerado alto, que vai alcançar 0,777. Isso foi, esse dado é de 2017, tá bom? Então, o arquipélago ele vai ser formado por cerca de 4 mil ilhas, ilhotas, também restingas, tá bom? E as maiores, né, a maior ilha principal, né, de Cuba, né, vai ser a Ilha de Juventude, como a gente já falou, onde a superfície vai abranger uma superfície de mais de 2.000 km², dividida pelo Golfo do Batabano, tá? E a Ilha de Cuba é a principal dentro desse arquipélago, tá? Que vai ser banhada ao norte pelo Estreito da Flórida e também pelo Oceano do Norte. Além desse, né, ali a noroeste, a gente vai ter o Golfo do México, e a oeste a gente vai ter o Canal do Yucatán, tá? A leste a gente vai ter a passagem do Barlavento na região sul pelo Mar das Caraíbas, tá? Então, a República de Cuba, ela vai abranger uma ilha principal como um todo, tá? Assim como as outras ilhas próximas, como a Ilha de Juventude, que fica ao sul da Havana, tá? A exceção vai ficar para a Baía de Guantánamo, tá? Que ela é alugada aos Estados Unidos, né, como uma base naval desde 1903, ok? Em relação à economia de Cuba, durante o período colonial, Cuba ela trabalhava para quê? Diretamente, né? Trabalhava diretamente para os colonizadores o quê? Espanhóis, tá? E basicamente as atividades econômicas se baseava ali na plantação e na extração de cana, ok?
com os Estados Unidos intervindo, né, sobretudo ali no período que é chamado de Fulgêncio, tá? A economia, ela se sustentou, né, se sustentava com o capital estrangeiro, tá bom? Então, inúmeras empresas privatizadas, né, acabou o quê? Investindo, tendo, né, investimento, né, norte-americano, e a venda também, né, de estatais era características desse período, tá? Então, desde a ascensão de Fidel, a economia ela vem se sustentando, né? Ela é sustentada, né? Por quê? Pelos recursos naturais. Como a gente pode citar, quais são esses recursos? O níquel, o cobalto, tá? E nesses negociados, né, com os Estados, com a antiga União Soviética, atualmente Cuba é dependente de quase que total do turismo, tá? A Revolução de Cuba, a Revolução Cubana, tá? Ela vai ocorrer em 1959 e vai ser um movimento guerrilheiro que vai derrubar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista, tá? Então, a Revolução ela vai implantar em Cuba o regime socialista e vai vincular a ilha caribenha à política e economicamente à União Soviética, tá? Então, a independência de Cuba, ela foi obtida, né, através de uma guerra entre Estados Unidos e Espanha, tá? E aí, em 1898, com a derrota da Espanha, né, a derrota espanhola, os Estados Unidos passaram o quê? Passam a exercer a influência considerável ali na ilha, tá? Então, para consolidar o quê? O Senado americano, e aí ele aprova o projeto, né? O senador, né, Oliver Platt, que vai obrigar os cubanos a incorporar a sua Constituição ao que eles chamam Emenda Platt, tá? Então, essa emenda, ela dava o quê? Aos americanos direitos de intervir no país em caso de instabilidade política, tá? Então, houve o quê? Um início ali de uma tutela política, econômica e militar norte-americana sobre Cuba, tá? Que estaria incluído ali em 1903, né, a concessão, né, de um território de cerca de 117 quilômetros em Guantánamo, tá, no sul da ilha, tá bom? E mais para frente, né, seria construída uma base naval com uma prisão, né, ali na região. Já na década de 50, a economia cubana ela se baseava quase exclusivamente na produção de açúcar, tá? E 35% da fabricação eles eram controlados por capitais norte-americanos. E estes, né, também exerciam influência sobre o quê? Sobre as terras, sobre o turismo, sobre os cassinos, tá? As indústrias leves, tá bom? Então, cerca de 80% aí das importações de Cuba acabavam provinham dos Estados Unidos, tá? Quais foram as causas aí dessa revolução, tá? Em 1952, o presidente Fulgêncio, o nome dele era Fulgêncio Batista, tá? Ele foi, né, um ex-sargento que havia governado a ilha, né, anteriormente. Ele assume o poder através de um golpe de Estado, tá? Ele foi apoiado pelos norte-americanos e aí ele vai instalar o quê? Um regime corrupto e violento, tá? E em julho de 1953, né, sob a aliança dos advogados
do advogado, né, que era o Fidel Castro, né, os setores democráticos, eles se uniram, tá, contra a influência dos Estados Unidos e do governo de Fulgêncio Batista, tá? Então, com o intuito de derrotá-los, eles lançaram-se em ataque, né, meio que suicida, tá? Contra quem? Contra o quartel que eles chamam de Moncada, tá? Ali em Santiago de Cuba, tá? E aí foi vencida a ação revolucionária, né? Fidel Castro foi para a prisão, de onde ele saiu, né, ali depois de preso, depois de 2 anos, e aí ele se exila onde? Ele vai se exilar no México. Do México, o Fidel, ele organiza um grupo guerrilheiro, tá, com apoio de revolucionários, como Ernesto Che Guevara, como Camilo Cienfuegos, e do seu irmão, né, que é o Raul, e muitos outros voluntários, tá? E em 56, desembarcaram, né, em Cuba, eles desembarcam em Cuba, né, em um iate, né, ali na grama, e depois do primeiro combate com as tropas do governo, os sobreviventes se empenharam, né, se embrenharam, né, nas selvas, ali na Sierra Mestra, e o grupo ele cresce rapidamente com o apoio dos camponeses, tá? Então, as ideias de Fidel Castro, né, até então, né, elas eram o quê? Eram as de uma democracia nacionalista, tá? De formação o quê? Liberal, tá? Então, somente mais tarde abraçaria o que eles chamaram de marxismo, tá? E em 1958, eles perceberam que a ditadura de Fulgêncio Batista, né, estava para ruir. Então, os Estados Unidos, eles suspenderam seu apoio militar ao governo cubano, tá? Então, eles preferiram o quê? Manipular a liderança da revolução que estava crescendo. E aí, no dia 1º de janeiro de 59, após sucessivas vitórias militares e ocupação de várias cidades e povoados, Che Guevara... de várias cidades e povoados, né? Também ali o Camilo Cienfuegos, né? Eles entraram em Havana, tá? Fulgêncio, né? Ele foge de avião para a República Dominicana, bem uma história bem cubana mesmo, tá? Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com uma grande manifestação popular, tá? Também a gente vai ter a invasão da Baía do que eles chamam Baía dos Porcos, tá? Quando o Fidel ele vai proferir um discurso em abril de 61, ele vai anunciar ao mundo que a Cuba ela passava a ser um país o quê? Socialista, tá? Então, no dia seguinte, a ilha vai ser o quê? Invadida pelo Sul, tá? Então, mais precisamente, ali na Baía dos Porcos, né? Por quê? Porque os exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA, né? Então, a ação tinha todo o apoio, tá, do recém-impossado presidente americano John Kennedy, tá bom? Então, ela tinha um apoio, mas não contava com o apoio direto do exército americano, ok? E aí, como eles foram derrotados, né, pelos cubanos, a maioria dos invasores, né, se renderam, tá? E seria presa, né, aqueles que não se renderam, né,
foram presos e executados, tá bom? E aí Castro fechou um acordo com quem? Com as empresas americanas em troca de quê? De investimento, tá? De partes, por parte, né, deles poderem, dos Estados Unidos, voltarem ao país, tá? E quais foram as consequências, tá? Uma das principais medidas, né, do governo revolucionário foi expropriar os bens de cidadãos americanos, tá bom? E também cidadãos cubanos, tá? Que deixaram a ilha por quê? Por causa da Revolução, tá? Então, desta maneira, os Estados Unidos, eles responderam, né, com um embargo que? Econômico em 1960. E aí proibiram o comércio do comércio americano em Cuba, tá? Além dessa proibição, né, certas medidas foram tomadas ao longo dos anos 60, tá? Como, por exemplo, em 1961, os Estados Unidos ele vai romper relações diplomáticas com Cuba, tá? Em 1962, em plena Guerra Fria, né, Cuba é expulsa da organização dos Estados Unidos, que é a OEA, tá? Sob a acusação de disseminar o quê? A subversão pelo continente. Já em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, que é o PCC, tá? E aí, isolada, né? Cuba fica isolada, né? Passa o quê? A receber ajuda financeira da antiga União Soviética, tá bom? Então, a Revolução Cubana e sua virada ao socialismo, ela incendiou o mundo ali naquela década de 60, tá bom? Então, com esse sucesso, né, da Revolução, a esquerda latino-americana, ela passa a acreditar que seria o quê? Possível chegar ao poder, tá? Então, para os Estados Unidos, a ilha seria o quê? Uma fonte de quê? De problemas. E o mais grave, né, seria a crise dos mísseis, ali que aconteceu em 1962, tá? Então, a fim de evitar, né, que o exemplo revolucionário se propagasse, os Estados Unidos eles vão apoiar o quê? Uma série de golpes militares, tá? No continente, para quê? Para preservar a sua influência na América Latina, tá? Então, por sua parte, né, pela parte da Cuba, Che Guevara ele reorganizava o sistema econômico da ilha e, posteriormente, ele pediu o quê? A Fidel Castro que o deixasse, né, a continuar a espalhar as ideias revolucionárias pelo mundo, tá? Então, Che Guevara se dirige ali à Bolívia, onde ele vai ser assassinado em 1967, tá? Posteriormente, a Cuba ajudaria os países africanos, como Angola, Cabo Verde, Guiné, né? Guiné-Bissau, Etiópia, Congo e Argélia, né? A fazer o quê? A fazer a independência de suas metrópoles, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre Cuba, sobre a Revolução Cubana, sobre os aspectos físicos de Cuba. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.